Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, preparados para mais um vídeo aqui no canal para a gente descobrir juntos a verdade de Jesus? Então, meus irmãos, vamos juntos fazer uma oração, como sempre, para que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo, de Jesus e do nosso Pai amado que está nos céus, para nos auxiliar neste estudo. Vamos comigo. Ó meu Pai, sagrado Tu és, e Tua palavra bendita, que ela nos envolva com Sua verdade, que Jesus esteja aqui conosco, nos auxiliando neste estudo. E que o Teu Espírito Santo habite dentro de cada um de nós, para que nós tenhamos a sabedoria e o entendimento necessário das Escrituras Sagradas. Se assim for da Tua vontade, meu Pai, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, o tema de hoje ele é bem polêmico, mas é necessário, porque muitas pessoas caem na enganação e na mentira. E o tema de hoje é o dízimo e a oferta verdadeiros. Então, começamos pelo livro de Malaquias, que é o livro mais usado na Bíblia para essa questão de dízimos. Então eu peço, meus irmãos, que vocês abram a Bíblia de vocês para que possamos ler juntos esse versículo que há em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz Yahuwah dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, meus irmãos, esse é um capítulo da Bíblia que ele é muito difundido em muitas igrejas, porque muitos pastores o usam com a principal finalidade de arrecadar dízimos do seu próximo. Mas será mesmo que esse texto de Malaquias está falando para as pessoas em gerais? Vamos ver o que diz no capítulo 2 do mesmo livro de Malaquias, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, meus irmãos, como podemos perceber, se nós fôssemos aplicar esse capítulo de Malaquias para os dias de hoje, ele não seria para todas as pessoas, mas sim para os sacerdotes, que trazendo para os dias de hoje seriam os padres e os pastores. E nada tem a ver conosco, porque mesmo assim os dízimos, eles fazem parte da lei de Moisés, que faz parte das 12 tribos de Israel, onde a tribo dos levitas seria responsável por cuidar do templo, por cuidar do tabernáculo. E eles não teriam herança nenhuma, e por esse motivo foi ordenado que as outras tribos dessem um dízimo da sua parte, dos seus frutos, para que sustentassem tanto os levitas como aqueles que precisam de ajuda. E veremos isso em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. E diz assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, meus irmãos, como podemos ver aqui, esses dízimos nada se tratavam de dinheiro, mas sim de frutos da terra, de cabeças de gado e demais animais. Nada tinha a ver com o dinheiro, porque nesse tempo já havia dinheiro. E continuando ainda em Deuteronômio, vamos agora ao capítulo 26, versículo
12, que diz o seguinte sobre os dízimos: quando acabares de separar todos os dízimos da tua mercê no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então podemos ver aqui, meus irmãos, que o dízimo ele servia para suprir tanto a tribo dos levitas, que é a tribo que cuidava do sacerdócio, a tribo responsável pelo templo, pelo tabernáculo, também como servia para cuidar de todos os necessitados, o órfão, a viúva, o estrangeiro, uma provisão de Deus para com os pobres. Podemos ver aqui desde o Antigo Testamento. Agora eu peço que vocês abram no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, que é onde Jesus vai falar do dízimo. E diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, como podemos ver aqui nessa exortação de Jesus, ele diz bem claro o que se trata o dízimo, que não tem nada a ver com dinheiro, e sim de frutos da terra. E além do mais, ele vem deixar bem claro aqui que o dízimo, ele é uma pequena coisa da lei, porque tem coisas muito mais importantes que o dízimo que precisamos fazer, que é ter fé, ter justiça, sermos retos diante de Deus e ter misericórdia para com o próximo. Essas coisas são mais importantes que o dízimo. E podemos também perceber que na Bíblia não cita que Jesus deu dízimo, porque não é pecado você não dar o dízimo. E por que Jesus falou todas estas coisas e não foi contra o dízimo? Mas porque ele nasceu na lei. E veremos isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que eu peço que meus irmãos abram para que possamos ler juntos, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, enquanto Jesus não foi crucificado na cruz, naquele período a lei ainda era vigente, a lei ainda estava valendo. Então, por isso que Jesus ele seguiu conforme a lei, porque era preciso, porque se ele descumprisse a lei, ele seria um pecador. E é por isso, meus irmãos, que eu os aconselho que dízimo é coisa do passado. Quando veio o Evangelho de Jesus, quando veio a nova aliança, uma nova forma de ajudar o próximo veio. E o nome dessa nova forma é a oferta. Como é essa oferta? Veremos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 em diante, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, meus irmãos, essa história de dízimo já é coisa do passado. Agora é a oferta que prevalece em cima do dízimo. E essa oferta, você também não é obrigatório oferecer nada. É da sua vontade, do seu coração. Se você sentir que aquele irmão, que aquela igreja precisa de ajuda, você vai e ajuda com a sua vontade, da forma que você achar melhor, no valor que você achar melhor. E isso é um ato de amor para com o próximo, ajudar o próximo. Então, meus irmãos, eu peço que vocês abram no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 em diante, que aqui vai retratar a história da viúva pobre, que ela foi ofertar. E Jesus, ele chamou os discípulos para ver aquele ato.
e ele disse o seguinte, capítulo 12, versículo 43 de Marcos. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vemos aqui, meus irmãos, que aqui nesse ato da viúva, ela deu mais, como Jesus disse, porque ela deu com amor. Ela deu tudo o que ela tinha e também ela deu sem querer chamar a atenção para si. Muitos dizem assim, se eu ficasse rico, eu ajudaria tanta gente, mas não percebe que ela não tinha nada e ela mesmo assim depositou naquele gasofilácio. O nosso verdadeiro amor para com o próximo é quando a gente deixa de satisfazer a nossa vontade para ajudar o próximo. E para finalizar, um conselho aqui de irmão, eu quero aconselhar vocês que frequentam igrejas, que vocês podem ofertar não só na igreja, vocês podem deixar de dar aquela oferta à igreja um dia e deixar de dar ela e ajudar o próximo, ao necessitado na rua. Vocês podem ajudar aquele vendedor ambulante que necessita dar o sustento à sua família, porque nós não sabemos as condições financeiras dele, porque ele está ali, talvez por não ter oportunidade de emprego. Então ajude o próximo, ajude aquele que está no farol também. Então tem várias formas que podemos ajudar o nosso próximo, não só com dinheiro, mas também com auxílio, com a nossa força. Então pense bem nisso, que essa mensagem entre no seu coração e que você deixe de ser enganado nas igrejas. Não seja manipulado com a história antiga do dízimo. Então, se assim Deus permitir, que possamos estar aqui no próximo vídeo. Que Deus lhes abençoe e lhes proporcione muito entendimento e que levem esse entendimento para as suas vidas. Se assim for da vontade do Pai, que assim seja. Amém.